Graça e paz, meus irmãos, eu declaro sobre sua vida toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Claudinei e é com muita alegria que me uno a vocês para meditarmos na palavra de Deus e orarmos. Nós estamos conhecendo melhor as Escrituras Sagradas, pois são elas que mapeiam nossa jornada aqui na terra até o dia em que haveremos de ser arrebatados para nosso encontro com Jesus nos ares e então estaremos para sempre com Ele. Amém? Irmãos, no vídeo anterior eu comecei a abordar o assunto sobre a importância de conhecer e manejar bem a palavra de Deus. Disse que a Bíblia nos capacita na superação dos desafios e adversidades da vida. Ela nos norteia, orienta, guia e por isso trata-se de uma ferramenta essencial e poderosa para a nossa peregrinação aqui na Terra. Porém, toda ferramenta requer do seu possuidor habilidade e com a Bíblia Sagrada não é diferente. Falei com os irmãos do risco e perigos para todos quantos a têm, mas não fazem o uso adequado, o que pode incidir numa interpretação deturpada. E aí, seus resultados poderão ser negativos. Suas consequências podem afetar outros, inclusive, e até se alastrar em razão das redes sociais. Vale lembrar que é o Espírito Santo o autor da Bíblia. Então, para sua compreensão completa, é necessário a orientação dele, o que requer de nós sensibilidade à sua presença e direção para que possamos usar essa poderosa ferramenta que rege os nossos passos e comportamento. E para prosseguirmos, eu volto a frisar: a Bíblia, no seu todo, é a autoridade final e a referência primordial para a compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o que está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amados, este versículo nos ensina que a falta de conhecimento, a negligência ao conhecimento pode e causa sérias consequências, pois leva as pessoas a agir de maneiras não alinhadas com os princípios divinos, e aí acarreta em decisões precipitadas, prejudiciais, escolhas erradas e o afastamento da vontade de Deus. E fazendo uma leitura mais acurada do contexto, conclui-se que os responsáveis pelas consequências que o povo estava sofrendo por causa de suas ações eram os líderes religiosos, os sacerdotes. Estes eram os culpados por aquele cenário. É por isso que Oséias, o profeta, critica eles. Os sacerdotes, os líderes em questão, negligenciaram suas responsabilidades de ensinar corretamente a lei de Deus ao povo. Gente, hoje, nos nossos dias, nós temos o privilégio valioso em nossas mãos, a disponibilidade da palavra de Deus e conteúdo suficiente para sua correta interpretação. Então preste atenção, quer vencer, quer se desviar de ensinos distorcidos, doutrinas enganosas? Se dedique à leitura e compreensão da Bíblia. Olha a orientação do apóstolo Paulo em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e admoestem uns aos outros em toda a sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aplicar-se à leitura da Bíblia é essencial para nos mantermos espiritualmente nutridos e evitarmos a falta de conhecimento que pode levar a consequências negativas. A leitura e meditação constante da Palavra de Deus nos proporcionam direção, sabedoria e discernimento em nossa caminhada. Olha o que o salmista nos revela no Salmo 19, versículos 7 e 8. Ele diz assim:
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Eita glória! Amados, a palavra nos ajuda a evitar os perigos da ignorância e nos capacita a crescer em nosso relacionamento com Deus. Portanto, irmãos, não basta apenas, por exemplo, recorrer à internet e fazer apenas uma abordagem superficial, ouvir de terceiros, sem verificar as referências bíblicas. Isso vai limitar sua compreensão e aplicação quanto aos ensinamentos bíblicos. Quantas pessoas ouvimos dizer que querem conhecer a Bíblia, mas não se dispõem à sua leitura, não querem estudar, não pesquisam. Aí, amados, fica difícil. Gente, o processo de conhecimento da Bíblia é uma jornada contínua. É por isso que no Salmo 1, no versículo 2, o salmista Davi diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, eu tenho a responsabilidade em transmitir para vocês esse conhecimento de forma honesta e fiel. E sei que vou prestar contas a Deus um dia por tudo quanto falo. E ainda assim eu te peço, pegue as referências que te passo, consulte, pesquise, rumine a palavra e vê se é isso mesmo. Deixe-me te dizer uma coisa: para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, precisamos nos distanciar da ignorância espiritual e nos atrelar ao conhecimento das Escrituras Sagradas. O meu sucesso está diretamente ligado à palavra de Deus. Olha o que diz Josué no capítulo 1 do seu livro, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo tempos em que o que mais temos é acesso à informação. E aí eu posso dizer que a internet tem o seu lado positivo e pode contribuir e muito para o conhecimento das Escrituras. No entanto, é preciso ter atenção ao conteúdo. É essencial observar a fonte para não cair em ciladas e não se enveredar em ensinos distorcidos. O problema é que, dentre as principais prioridades que têm roubado a atenção das pessoas, está exatamente a tecnologia e as mídias sociais. O avanço da tecnologia e o uso constante de dispositivos eletrônicos tem gerado grande quantidade de distrações. Irmãos, o uso inadequado da tecnologia e redes sociais também é uma cilada e é o que mais tem ocupado o tempo e a atenção das pessoas. Agora observe o que o salmista diz no Salmo 119, versículos 5 e 6. Ele nos orienta assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Aí ele diz assim no verso 6: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Portanto, faça da internet ferramenta para o seu crescimento. E como estou falando de leitura da palavra, faça também, se preciso for, leitura da Bíblia online. Use a tecnologia para o seu crescimento espiritual. No Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Gente, tem um relato bíblico surpreendente. A Bíblia diz que o rei Josias começou a reinar sobre Judá com apenas 8 anos de idade. E sendo ainda muito jovem, começou a buscar a Deus. Aconteceu que este Josias, rei de Judá, ordenou a restauração do templo de Deus. E ocorreu que, durante este processo, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei que estava perdido. Ao ler o livro diante do rei, Josias reconheceu imediatamente a desobediência do seu povo às leis divinas e temeu as consequências.
mas para isso o livro teve que ser lido. Aí Josias buscou a orientação de Deus através da profetisa Hulda, e a profetisa confirmou a ira de Deus para com o povo. Mas em razão da atitude sincera de Josias em se humilhar, Deus prometeu ao rei adiar aquela punição. Imediatamente, Josias convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. O rei renovou a aliança com Deus, destruiu os ídolos e falsos deuses e restaurou a adoração apropriada. Essa história destaca, irmãos, a importância do conhecimento e obediência às Escrituras, mostrando como a leitura e aplicação correta da palavra de Deus podem levar a ações que mudam destinos e trazem bênçãos. Olha a resposta da profetisa Hulda, que falava da parte de Deus ao rei Josias. Nos versículos 27 e 28 desse segundo livro de Crônicas, do capítulo 34, ela responde desta forma: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Está vendo, amados? Como é importante a leitura da palavra? Ela nos confronta e expõe nossas ações e estado de nosso coração. Quando aplicamos o nosso coração à leitura da palavra, estamos abertos a uma avaliação sincera de nossa vida à luz dos princípios bíblicos. Além disso, a palavra de Deus esclarece ao apontar o caminho a seguir. Quando nos dedicamos à leitura, estamos ouvindo Deus falar, e à medida que meditamos, começamos a entender os desígnios e propósitos de Deus para as nossas vidas. A verdade da palavra ilumina nossas mentes e corações, trazendo discernimento sobre as mudanças necessárias em nossa vida. Não é por acaso que o sábio Salomão, em Provérbios 6:23, ele diz assim: preste atenção, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. As repreensões da correção são o caminho da vida. Olha que maravilha, amados irmãos. Da mesma forma que pela leitura da lei a palavra confrontou e esclareceu ao rei Josias quanto à necessidade de uma profunda mudança de direção, comigo e com você, que nos dispusermos à leitura, não será diferente. Fazendo assim, teremos, sempre que se fizer necessário, a oportunidade de restaurar a adoração apropriada ao nosso Deus e nos arrepender com sinceridade de coração. Ora, irmãos, se a Bíblia é Deus falando e sabemos que é, então, pela percepção da leitura, saberemos o que fazer. De repente, pode haver alguma causa na sua vida que poderia já ter sido resolvida, mas pela falta de ler, de estudar, de averiguar, a situação continua como está. Irmão, você tem um tesouro bem ao seu lado e está deixando de gozar das mais ricas bênçãos. Pega a sua Bíblia e vá destrinchá-la em nome de Jesus. Gente, olha a orientação de Paulo para seu discípulo Timóteo em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Portanto, tenha paixão pela palavra de Deus, ame a Bíblia e seja exigente neste assunto. Da mesma forma em que inspecionamos o alimento que consumimos para garantir qualidade e segurança, devemos examinar cuidadosamente as Escrituras para discernir a verdade. Assim como descartamos alimentos contaminados, devemos nos afastar de doutrinas distorcidas e interpretações errôneas da palavra de Deus. Se para com a comida que perece somos rigorosos, pensa comigo, irmãos, quanto mais devemos ser com a palavra de Deus. Por que vou deixar eu de ser rigoroso, rígido, exigente com a comida que permanece?
dedique-se à leitura, que a Bíblia não seja na sua casa apenas um objeto de decoração na estante, não seja apenas enfeite de cabeceira de cama. Vamos prosseguir, meus irmãos. Eu estou fazendo uma abordagem um pouco mais ampla em virtude do valor imensurável das Sagradas Letras. Ah, pastor, que bênção! Todos os dias eu leio. Te digo que você faz muito bem em ler, estudar, meditar, examinar. Mas aí, de repente, vem o apóstolo Tiago em sua epístola e diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aí ele completa dizendo assim, verso 25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, a palavra de Deus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Gente, o conhecimento se torna sabedoria quando colocado em prática. Tem que ser um hábito diário, é fazer da palavra estilo de vida. O apóstolo Tiago nos lembra da importância da prática da palavra de Deus. A comparação com alguém que olha no espelho e depois esquece sua aparência reflete como podemos esquecer rapidamente o que ouvimos se não colocarmos em ação. Se eu e você nos limitarmos apenas a ler, apenas a ouvir, podemos nos enganar pensando que estamos crescendo espiritualmente. Mas fica claro que a verdadeira mudança requer de nós o esforço de agirmos conforme o que aprendemos. Portanto, não se auto-engane, desenvolva em si a prática das Escrituras. É a prática consistente da palavra que nos leva a uma vida coerente com os ensinamentos do Senhor Jesus. No Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 17, o Senhor Jesus nos diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus está enfatizando que o conhecimento da verdade deve ser acompanhado pela prática. Gente, este versículo reforça o princípio central de Tiago, que é a necessidade de não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la em nossa vida diária. A ação é resultante da obediência e é essencial para o crescimento espiritual genuíno e aprofundamento no relacionamento com Deus. Amados, a Bíblia Sagrada, ela nos consola, traz refrigério, mas também é incômoda, causa desconforto. Ah, pastor, que é isso que o senhor está dizendo? Irmãos, a Bíblia nos confronta. Sabe por quê? A palavra revela quem nós somos. Mas preste atenção, isso é bom. Quer ver como de fato nos confronta e traz desconforto? Olha o que o apóstolo João diz em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aí o mesmo apóstolo João, um pouco mais adiante, nesta mesma primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, ele diz nestes termos, preste atenção: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Seja sincero, meus irmãos. Olha como desconforta e nos confronta. Ah, pastor, e onde isso é bom? Veja bem, esse desconforto desafia nossas convicções e padrões de comportamento. E isso é positivo, pois nos leva a crescer e a amadurecer, gerando em nós a transformação necessária para chegar onde Deus quer que cheguemos. Embora a palavra assassino gera um baque, porque de fato é um termo forte, João está destacando a importância do amor fraternal e da rejeição do ódio. O objetivo quanto à palavra assassino é apontar a gravidade do ódio e suas consequências espirituais. Meus irmãos, a prática da palavra foi
tão explorada por Jesus, o nosso mestre, que ele concluiu o Sermão da Montanha destacando sua importância e consequência. Quer ver? Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E aí vale ressaltar que o que faz com que uma pessoa suporte tempestades, aflições, tribulações, ou seja, as enchentes da vida, é a prática dos ensinamentos. Olha o verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gente, observem que, quanto aos adventos dos problemas, tanto os que colocam a palavra em prática, quanto os que não as colocam, as circunstâncias são as mesmas. A questão para a consequência final é a prática ou não da palavra. A diferença não está nos adventos dos desafios, mas sim na fundação, na base, na estrutura onde estamos firmados. Então, a chave, o segredo é ouvir e pôr em prática. Esses versículos que lemos, em que o Senhor Jesus destaca a prática da palavra como requisito para uma vida bem-sucedida, é o fechamento e conclusão do Sermão da Montanha. Jesus está se referindo às palavras ensinadas ao longo de todo o sermão contido nos capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus. Este sermão abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo as bem-aventuranças, o papel dos discípulos como sal da terra e luz do mundo, a lei e os mandamentos, a oração do Pai Nosso e muitos outros ensinamentos. E ao concluir com a parábola das duas casas, Jesus enfatiza que a prática daquilo que ele ensinou é primordial para alicerçar nossa vida espiritual de maneira sólida. Amados, somos encorajados a refletir para viver uma vida de acordo com os princípios do reino de Deus. Isso envolve a transformação do nosso caráter, atitudes e ações, alinhando-nos com os valores divinos ensinados por Jesus, nosso Mestre. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmãos, Paulo está destacando a importância da obediência prática à lei de Deus, afirmando que não são aqueles que ouvem a lei que são justos, mas sim os que vivem, que a realizam. Está claro, amados, que a verdadeira retidão não está simplesmente em conhecer ou ouvir os ensinamentos de Jesus, mas em viver de acordo com eles. Quando comparamos a fala de Jesus sobre construir uma base sólida para a nossa vida, ou seja, a casa bem construída é aquela que não somente ouve, mas pratica seus ensinamentos. Da mesma forma, a justificação diante de Deus não é meramente baseada em ouvir ou conhecer sua lei, mas em colocá-la em ação. A obediência ativa nos ajuda a edificar uma vida espiritual sólida e resistente, assim como uma casa bem construída é capaz de resistir às tempestades da vida. E para finalizar, amados irmãos, entendam que o conhecimento da palavra é o alicerce, mas a sua prática é a estrutura que constrói uma vida espiritual sólida. Nosso crescimento se baseia na obediência ativa. Ouvir, ler, meditar é o começo, porém, agir transforma o conhecimento em sabedoria. Ao fundir
conhecimento e prática, edificamos uma fundação firme para enfrentar os desafios com fé e moldar nossa jornada com a sabedoria divina. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu agora quero orar com vocês. Você que pode, feche os olhos, concentre em Deus os seus pensamentos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo o que Tu é e por tudo quanto nos tem feito. Louvado, adorado e glorificado seja o Teu santo nome. Ah, Senhor Deus, que alegria é podermos comungar contigo, Senhor. Tu és a nossa força e em Ti nos deleitamos. Graças te damos por mais um dia, do qual podemos desfrutar. Graças te damos por estar conosco na nossa jornada aqui na terra, até que possamos um dia estar juntamente contigo no céu, na nossa morada celestial. Ó Deus Altíssimo, a Ti entrego as nossas vidas, a vida dos nossos entes queridos, a vida de todos quantos terão suas vidas atingidas por intermédio desta oração. Senhor Deus, estamos aqui de passagem, no entanto enfrentamos lutas e desafios diversos, e em todos eles contamos com a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos a nossa dependência completa de Ti, ó Senhor. Portanto, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, pois não abrimos mão da nossa vitória. Ser servido, portanto, Senhor, de estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, a vida dos Teus santos, meus irmãos que oram comigo. Alguns, ó Deus, com os quais tenho conversado, estão passando por momentos difíceis em razão da sua saúde. E todos quantos estão com sua saúde afetada, eu declaro agora sobre a vida deles a cura, a restauração, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, se tem alguém que está com sua alma ferida por problemas de relacionamento ou em razão de outros problemas, entra agora com a Tua graça, Senhor, com o Teu consolo, toca o coração e estabelece, Senhor, cura interior pelo poder do nome de Jesus. Quem sabe, ó Deus, a pessoa amada na hora da crise se afastou ou houve rompimento no relacionamento e isso está trazendo dor, sofrimento. Eu te peço agora, vá de encontro a estas pessoas e opera a restauração do relacionamento. Sim, meu Deus, toca no coração e leva ao arrependimento sempre que se fizer necessário. Ó Senhor, por amor do Teu nome, cura e restaura cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e Santo Senhor, te peço também por todos quantos precisam de portas abertas para a sua vida profissional, financeira. Entra agora com a providência necessária. Sim, Senhor, com os recursos para que todos sejam alcançados e possam se alegrar no Senhor. E seja qual for o desafio que esta pessoa enfrenta e que só o Senhor conhece, peço agora, entre com a solução pelo poder do nome de Jesus. E se trata, Senhor, de problemas de ordem espiritual e há um mal que está causando angústia, aflição, dor, medo ou qualquer tipo de prisão da alma, eu me levanto agora contra este mal na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno, sai agora e nunca mais retorne em nome de Jesus. Meu Deus, e acima de tudo, ó Pai, eu te peço que nos fortaleça e gere em nós o desejo pela leitura, meditação e prática das Tuas santas Escrituras todos os nossos dias, Pai, e que se torne em nossas vidas hábito, estilo de vida, para a glória do Teu santo nome. Está escrito: achadas as Tuas palavras, logo as comi, e as Tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Que assim possamos nos comportar para com as Tuas palavras, ó Senhor, pois quão doces são ao nosso paladar, mais doces do que o mel à nossa boca. Aleluia! Que não se aparte dos nossos lábios o meditar nas Escrituras e que nossos corações se mantenham solo fértil aos Teus ensinamentos pelo poder do Teu nome.
Que regozijo, Senhor, para a nossa alma é nos reunirmos em Teu nome. Muito obrigado por todo aprendizado do dia de hoje, Senhor. Te rendemos graça, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Tu és glorioso, maravilhoso, forte e verdadeiro. Ah, meu Deus, que alegria o Senhor nos concede ao coração. Aleluia. Portanto, desde já, certos de que exatamente assim nos está concedendo o Senhor, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.